procura-te Portugal. Olá, amado irmão, amada irmã, querido ouvinte. Que bom é mais uma vez podermos estar na vossa companhia para realizar mais um programa podcast de Deus Procura de Portugal. Hoje, mais uma vez, na agradável e boa companhia do nosso querido amado pastor João Luís Amaral, da Igreja ICNV de Massamá. Quero convidar-vos a visitar o site da Igreja da ICNV Massamá. O site é o seguinte: www.icnv.com.pt. Lá poderão conhecer melhor esta igreja e visitar também os horários de cultos. Convido-vos desde já a visitarem a nossa igreja. Quero também deixar-vos o contacto da rádio para que, se quiserem sugerir algum programa melhorado, alguma sugestão de música, que o possam fazer através dos nossos contactos, que são os seguintes. O e-mail é radiodeuprocura-te@gmail.com, radiodeuprocura-te@gmail.com. O nosso Skype é Deus Procura-te. Tens também o Twitter, que também o contacto é Deus Procura-te. E tens o nosso Facebook, que também é Deus Procura-te Portugal. Que Deus te possa abençoar ao longo desta programação e sempre no caminhar da tua vida. Que a nossa companhia de hoje possa ser do teu inteiro agrado. Teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala da tua justiça pela minha vida. Jesus, és teu
Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa manhã estamos aqui diante da Tua palavra. Eu, ó Deus, como mensageiro, necessito da direção do Teu Espírito Santo aqui nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor. Que, ó Pai, a Tua palavra possa encontrar corações sedentos, possa encontrar, ó Deus, corações necessitados, e que em nome de Jesus, nessa manhã, a Tua palavra possa gerar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco, é a única coisa que eu te peço, Senhor. Fala conosco, que seja o Senhor a falar em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode sentar? Irmãos, eu nasci num lar de fortes tradições religiosas, fortes mesmo, de verdade. Eu fui batizado pelos meus pais quando eu era criança, estudei a maior parte da minha vida em colégios cristãos, em colégios de freira lá no Brasil, quando desde que eu terminei o curso de alfabetização, eu me matriculei, minha mãe me matriculou, meus pais me matricularam, porque eles acreditavam que isso era um princípio importante da vida, a religião. Enquanto criança, irmãos, eu frequentava missas com regularidade, com frequência, eu participei da catequese, eu fiz a minha primeira comunhão, eu aprendi ao longo da minha vida que a religião era algo importante na vida de qualquer pessoa, era algo essencial, era uma necessidade básica de qualquer pessoa. Eu cresci observando, obedecendo, cumprindo os rituais religiosos lá da minha tradição. Eu cresci ouvindo as histórias de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés.
cresci ouvindo as histórias dos reis de Israel, e eu ficava fascinado com as histórias de Jesus. Eu achava aquilo um negócio incrível. As parábolas de Jesus, eu achava aquilo fascinante, maravilhoso. Só que, irmãos, à medida em que eu fui crescendo, à medida em que eu fui caminhando, e mesmo sabendo que essas tradições eram coisas importantes na vida, foram crescendo junto comigo algumas incertezas. Apesar dos meus esforços, apesar da minha religiosidade, apesar de eu ser um jovem muito criterioso em observar os princípios da Bíblia, eu conhecia muito a Bíblia, irmãos. Eu era católico, praticante mesmo. E apesar disso tudo, irmãos, apesar de frequentar os rituais e participar de tudo aquilo, eu tinha umas incertezas no meu coração. Eu sabia que apesar de me esforçar muito, apesar de cumprir os rituais, apesar de me esforçar para ser um bom filho, apesar de me esforçar para ser um bom estudante, apesar de me esforçar para fazer as coisas certas, existiam coisas que eu fazia, às vezes no oculto da minha vida, que eu sabia que diante de Deus, aquilo era pecado e Deus não se agradava daquilo. Eu sabia, irmãos, que na minha vida existiam elementos que, apesar de eu ser muito religioso, me descredenciavam diante de Deus, e essas incertezas, irmãos, foram crescendo, e tiveram 2 momentos críticos onde elas apareceram com mais força. Na minha casa, durante um período, nós hospedamos lá um tio meu, lá de Minas Gerais. Meu pai vinha de um estado brasileiro chamado Minas Gerais, e nós hospedamos lá na nossa casa um tio que estava com leucemia. Eles moravam no interior, lá mesmo, morava na fazenda, era uma vida bem humilde, e ele não tinha no lugar onde ele estava condições para ser tratado, então foi para o Rio de Janeiro para passar pelo tratamento, e foi um tratamento difícil, foi um tratamento complicado. Eu acredito que eu até já contei essa história aqui para vocês, e depois de um período de tratamento ele veio a falecer, morreu. Foi muito duro, foi muito difícil para a gente, e eu, como criança, ainda encarar aquela realidade foi complicado. Mas passado alguns anos, irmãos, eu comecei a desenvolver alguns sintomas muito parecidos com a leucemia. Cansaço físico, hematomas que surgiam sem explicação nenhuma. E a minha família então ligou um alerta, e eu também. E você imagina eu, ainda garoto, passar por aquilo, por aquela experiência e ver a iminência da morte, porque eu vi o meu tio morrer. E você imagina você se aproximando daquilo e vendo que aquilo poderia ser uma realidade na sua vida. E apesar de eu praticar os rituais da igreja, irmãos, uma pergunta vinha na minha mente: e se eu morrer? O que vai ser de mim? E se eu morrer, o que vai acontecer comigo depois? Aquele período passou na minha vida, graças a Deus não era leucemia, enfrentei, era uma doença com um nome muito esquisito, que eu não vou nem me arriscar a dizer aqui, mas passei por aquela fase, fiz o tratamento, fiquei curado daquela enfermidade, daquela doença, e o tempo passou. Alguns anos depois eu perdi meu pai, de uma forma muito difícil também, muito dura. E lá no dia do enterro do meu pai, essas questões, irmãos, vieram à tona mais uma vez na minha vida. Eu tentava me consolar vendo meu pai ali no caixão, e tentava dizer para mim mesmo: não, mas meu pai parou de sofrer, está num lugar melhor. Mas aquela pergunta vinha mais uma vez: e eu? Para onde que eu vou depois que eu morrer? O que vai acontecer comigo? E aqueles questionamentos me acompanharam, irmãos, durante muitos anos da minha vida, até o dia em que eu tive um encontro transformador com Jesus, até o dia em que eu recebi o presente da vida eterna. Irmãos, nós somos finitos. Um dia a morte vai bater na sua porta. E eu não estou rogando praga não, irmãos, isso é um fato inexorável. Todos nós estamos caminhando, inexorável. Você está caminhando sem que ninguém possa deter, não há como impedir isso. Todos nós estamos caminhando inexoravelmente em direção a esse destino final, irmãos. Todos nós aqui um dia vamos morrer, e a morte, irmãos, ela é a grande democrata. A morte, ela alcança, ela atinge a todos, ela não faz acepção de pessoas. A morte é a grande niveladora. Não importa as coisas que você conquistou na sua vida, não importa os bens que você tenha, um dia você vai parar debaixo da terra como todos os mortais.
Todos nós um dia, irmãos, vamos fechar os nossos olhos para esse mundo, para essa realidade. Todos nós um dia vamos morrer. E talvez ouvindo isso aqui agora você possa dizer assim: pastor, que assunto é esse? Fala de outra coisa. Estamos numa igreja, fala de vida, fala de vitória. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos de nós vivemos uma vida irresponsável. Muitos de nós vivemos uma vida sem limites. Muitos de nós vivemos uma vida inconsequente, porque nós perdemos essa dimensão. Nós vivemos a nossa vida aqui na terra como se nós nunca fôssemos morrer. Como se essa existência aqui fosse durar para sempre. Eu queria que você nessa manhã pensasse o que vai ser da sua vida depois que você fechar os olhos para essa existência. Alexandre o Grande foi o maior conquistador da antiguidade. E conta-se uma história de que esse homem reuniu seus generais um dia e fez a eles 3 pedidos. Ele era um homem, ele era um guerreiro, participava de várias batalhas e ele sabia que aquilo era uma realidade que a qualquer momento podia acontecer. Ele podia ser derrotado numa batalha. E num dia ele reuniu seus generais e fez 3 pedidos. Conta a história. Ele pediu, número 1, que o seu caixão fosse transportado pelas mãos dos maiores médicos da época. Número 2, que fosse espalhado pelo caminho até o seu túmulo os tesouros conquistados, prata, ouro, pedras preciosas, à medida em que fosse seguindo o cortejo funeral, que todos os tesouros dele fossem sendo lançados pelo meio do caminho. E o 3º pedido, que as suas mãos fossem deixadas balançando no ar, vazias, do lado de fora do caixão. Um dos generais achou aquele pedido esquisito, estranho, e falou: rapaz, mas que pedido é esse? Que é isso? Não faz sentido, que história é essa? E Alexandre Grande, então, ele explicou o que significava aquilo. Número 1, eu quero que os mais eminentes médicos carreguem o meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Em segundo lugar, eu quero que o chão esteja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais conquistados vão permanecer aqui. Em terceiro lugar, eu quero que as minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias nós viemos e de mãos vazias nós vamos partir. Em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. A morte chega para todos. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: olha, um dia, fala para ele, um dia a morte vai chegar para você. Não adianta evitar o assunto. Não adianta evitar o assunto, não adianta mudar de... Não adianta. Não adianta, porque isso um dia vai acontecer, e se você não considerar, se você não tomar consciência disso agora, se você não examinar isso com muito critério, com muita atenção, você corre o risco de chegar ao final dessa existência e fazer as escolhas erradas na sua vida. E você vai olhar para trás, quando você estiver com 70, com 80 anos de idade, e você vai ver que a sua vida, a sua existência aqui na terra não valeu a pena. Isso é a pior coisa que pode te acontecer. Não é a pior coisa. Isso é a segunda pior coisa. Porque a pior coisa que pode te acontecer é chegar ao final dessa existência, fechar os seus olhos e passar uma eternidade longe do Senhor. Eu queria perguntar para cada um de vocês aqui nessa manhã: você já chegou a um ponto na sua vida espiritual em que você pudesse afirmar para mim com certeza que se você morresse hoje, você iria direto para o céu? Você já chegou a esse ponto na sua vida em que você pudesse dizer: pastor, eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção, eu sei, eu estou preparado. Você está preparado para o encontro com a morte? Você está preparado para esse dia? Esse texto aqui que nós lemos, irmãos, o capítulo 3 do Evangelho de João, talvez seja um dos textos mais conhecidos dos 4 evangelhos. E nesse texto aqui,
O evangelista está retratando um encontro que aconteceu entre dois homens, Jesus e Nicodemos. E a tradição rabínica, ela diz que Nicodemos era um homem extremamente religioso, irmãos. Era um dos homens mais ricos de Jerusalém. E segundo a Bíblia nos diz aqui, Nicodemos era uma autoridade entre os judeus. Olha o que diz aqui no versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dentre os judeus. Nicodemos era uma autoridade, Nicodemos era um homem religioso, Nicodemos era um homem rico, e nas próprias palavras de Jesus, Jesus reconheceu que Nicodemos era um mestre. Nicodemos era um homem sábio, Nicodemos era um homem culto, um homem inteligente. E Nicodemos, irmãos, eu queria que você entendesse isso nessa manhã. Quando ele procurou a Jesus, ele não procurou porque ele estava necessitando de um milagre. Estava tudo bem na vida dele. A história não diz que tinha alguém doente na família dele, ou ele estava passando por uma crise financeira, ou ele estava passando por uma crise de alguma natureza, de alguma espécie. Muito pelo contrário, ele tinha tudo. Ele era um mestre, ele era um dos principais, ele era um homem respeitado, ele tinha status, ele tinha tudo o que ele podia querer, irmãos. Nicodemos, quando foi procurar Jesus, ele não foi procurar com essa intenção. Nicodemos, quando foi procurar Jesus, ele também não estava procurando uma razão para o cristianismo. Nicodemos, ele foi atraído por Jesus pela simplicidade dos ensinos dele, pela lógica de Jesus, que era uma lógica diferente do que ele estava acostumado. Chamou a atenção daquele homem as coisas que Jesus dizia e as coisas que Jesus fazia. A novidade dos ensinamentos de Jesus, talvez, eu estou conjecturando agora, talvez Nicodemos tenha procurado a Jesus por curiosidade. Quero conhecer mais desse homem, quero conhecer mais dessa pessoa que tem causado um reboliço tão grande. Pessoas têm falado dele, pessoas têm vindo até ele, mas o fato é que quando Nicodemos chega, bate na porta de Jesus, versículo 2 diz assim: Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Está claro aqui, está claro, que Nicodemos, quando procura Jesus, isso aqui era a introdução da conversa. Talvez ele tinha outras coisas para falar, outras coisas para perguntar. Ele vai introduzir uma conversa para falar com Jesus. Olha só, eu tenho percebido que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Eu fico imaginando nessa conversa, irmãos, Nicodemos, então, ele ia emendar o enunciado, aquilo que ele queria dizer, aquilo que ele queria perguntar. Mas antes de falar qualquer coisa, Jesus então bota o dedo na ferida. E Jesus diz o seguinte: a isso ele não fez nenhuma pergunta, mas no versículo 3 diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Nicodemos, você pode ter tudo, você pode ter saúde, você pode ter dinheiro, você pode ter status, você pode ter influência, você pode ter uma vida tranquila, mas se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Não importa se você pode se olhar no espelho e se achar acima da maioria, acima da média. Nicodemos, você pode se olhar e pensar assim: poxa, eu sou um dos principais dentre os judeus, eu sou um homem religioso, eu sou um juiz, eu julgo causas entre esse povo aqui, eu sou descendente de Abraão, eu sou muita coisa, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho tudo. Mas se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Nessa manhã eu queria dizer isso para você que está aqui, nesse lugar. Se você, não importa o que você tenha, não importa o quão religioso você seja, não importa, você pode dizer para mim: pastor, mas eu nasci na igreja. Pastor, eu fui educado, eu conheço as histórias da Bíblia, eu conheço a vida de Jesus. A palavra de Deus diz, irmãos, que até os demônios creem e tremem na presença de Deus, mas isso não garante acesso ao reino dos céus. Se você nessa manhã não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Não importa aquilo que você tenha, não importa quantas orações você faça, não importa o tamanho do seu dízimo,
dízimo, o tamanho da sua oferta. E não importa se você seja batizado ou não, não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E se você nessa manhã não tiver esse encontro pessoal com Jesus, você não pode ver o reino dos céus. Você pode ser religioso demais. Esse homem era muito religioso, irmãos. Esse homem tinha qualidades. Esse Nicodemos, ele tinha tudo que alguém poderia ter. Ele tinha méritos. Todas as suas justiças são para Deus como trapo de imundície. Todas as suas justiças são para Deus como trapo de imundície. Nenhum de nós aqui hoje, nessa manhã, pode comprar o seu lugar no céu. Com as suas boas ações, com as suas boas obras, com as suas boas atitudes. Nicodemos pergunta: nascer de novo? Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Versículos 5 e 6, olha o que Jesus disse. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus disse que esse novo nascimento, irmãos, ele não é físico. Esse novo nascimento, ele é espiritual, é uma transformação que começa no meu coração e brota nas minhas atitudes. O novo nascimento, irmãos, não é uma mudança de religião. O novo nascimento não é uma mudança de hábitos e de roupas apenas. O novo nascimento, irmãos, é uma transformação que acontece dentro de mim a partir de um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse novo nascimento, irmãos, é uma mudança de prioridades. É Deus que começa a reescrever a tua história, a história da tua vida. Você precisa nascer de novo. Eu preciso nascer de novo se eu quero ver o reino dos céus. Cada um de nós aqui nesse lugar é uma renovação da mente, é uma renovação do coração. É deixar de obedecer, é deixar de seguir os impulsos do seu coração e viver de acordo com a lei de Deus, viver de acordo com a vontade do Senhor, mas não por um esforço descomunal o seu, mas é algo que brota do teu coração. É algo que surge de dentro de você. O novo nascimento, irmãos, ele vem de dentro de nós. Ele não pode ser físico, porque ele não está atrelado, irmãos, a tradições herdadas pela sua família. Não importa aqui, eu não estou falando das coisas que você saiba sobre Deus, do conhecimento que você tem a respeito de Deus. Não é isso que eu estou falando. Não importa o quanto você ore, quantos exercícios espirituais você é capaz de fazer, quanto jejum você faça. Um encontro pessoal com Jesus, é disso que eu estou falando. E esse homem aqui, ele tinha tudo. Nicodemos, ele tinha adjetivos, irmãos. Eu tinha fortes tradições religiosas. Eu tinha adjetivos, eu tinha qualidades, eu sabia que eu fazia, que eu me esforçava, irmãos, para agradar a Deus, mas eu sabia, no fundo do meu coração, que tinha coisas erradas ali, que tinha um lixo escondido ali. Eu não sabia o que fazer com aquele lixo, eu não sabia como tratar daquele. Deixa eu fazer uma ilustração para você entender o que eu estou querendo dizer. E você imagina o seguinte: imagina um bandido, um homem perverso, que de repente ele mata uma pessoa, cometeu um crime, e foi flagrado, todo mundo viu que ele cometeu aquele crime, então ele aparece lá diante do tribunal, está lá diante do juiz para ser julgado pelo crime que ele cometeu. Então o advogado de defesa aparece para tentar absolver aquele homem ali, para, enfim, defender aquele homem, e na argumentação com o juiz, ele fala o seguinte: olha, juiz, esse homem aqui, tudo bem, ele matou uma pessoa, todo mundo viu, isso é fato. Mas quando ele tinha 15 anos de idade, ele ajudou uma velhota a atravessar a rua. Ele ajudava uma creche, um asilo infantário lá, crianças carentes, ele de vez em quando dava uma contribuição. Olha, ele matou uma pessoa, mas ele era um bom marido. Ele matou uma pessoa, mas ele nunca roubou. O que está em jogo ali, meus irmãos? Está em jogo se ele roubou. Está em jogo se ele era um bom marido. Está em jogo se ele ajudou uma velhota a atravessar a rua. O que está em jogo ali? Se ele matou ou se ele não matou. Nós seremos julgados diante de Deus, não pelas coisas boas que nós fazemos, irmãos, mas pelos delitos, pelos pecados que nós cometemos contra as leis de Deus. Você entende isso? Um bandido
só é julgado por um tribunal se ele cometeu algum crime. E a palavra de Deus nos diz que todos nós, aqui nesse recinto hoje, somos pecadores. Não existe um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos nós somos pecadores e não existe ninguém que possa dizer para mim nessa manhã: pastor, mas eu sou perfeito, eu não tenho pecados, eu não tenho falhas, eu não tenho erros. Mentira. Mentira, você quer fazer um teste aqui comigo? Vamos fazer um teste. Um teste simples, um teste fácil. Vamos fazer aqui o teste dos 10 mandamentos. Você conhece os 10 mandamentos? Conhece os 10 mandamentos? Não vamos fazer todos, não vamos seguir todos os 10 mandamentos não, mas vamos avaliar somente um. O 9º mandamento diz o seguinte: não dirás falso testemunho. Você já contou alguma mentira alguma vez na sua vida? Mentirinha. Mentira branca. Que se chama, né? Mentira branca. Você já contou alguma mentira alguma vez na sua vida? Já contou? Quem nunca contou uma mentira na vida? Nunca. Isso faz de você o quê? Isso faz de você um mentiroso. Vamos avançar um pouquinho? Você nunca mentiu. Talvez tenha pessoas aqui que nunca mentiram na vida. A palavra de Deus lá no 7º mandamento diz o seguinte: não adulterarás. E Jesus, ele aprofunda esse conceito. Quando chega no Novo Testamento, ele diz: olha, o adulterar que eu estou dizendo é o fato de você olhar para uma mulher, olhar para um homem com intenção impura. Você já adulterou com ele. Você já adulterou alguma vez na sua vida? Você já olhou para alguém que não fosse o seu cônjuge com uma intenção impura? Isso faz de você o quê? Um adúltero. Irmãos, nós somos pecadores. Você é pecador, e tão pecador quanto eu. E pelas suas boas obras você nunca vai conseguir se justificar diante do justo juiz. Você nunca vai poder falar para ele assim: ah, Deus, mas dos 10 mandamentos eu obedeci a 7, eu acho que eu estou na média, dá para passar. A palavra de Deus diz o seguinte, lá em Mateus no capítulo 5, versículo 48, sejam perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. O padrão de Deus é a perfeição, o padrão de Deus é a santidade, e é por isso que ele diz que se você tropeçar em um princípio da lei, você já se faz culpado de toda ela. Todos nós aqui somos pecadores, e você que está aqui nesse lugar, se você acha, se você pensa que você pode se justificar diante da presença do Todo-Poderoso, apresentando as suas boas obras, você está redondamente enganado. Você precisa de um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus. Você precisa nascer de novo nessa manhã. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa confessar esses pecados diante de Deus. Você precisa depositar a sua confiança em Jesus para ser salvo. Você precisa da obra que Jesus fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. O novo nascimento também, irmãos, é algo que você não pode conseguir por suas próprias capacidades, por esforço próprio. Você não pode conseguir por você mesmo. Nos versículos 7 e 8 diz assim: não te admires de te dizer isso, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus, ele comparou o novo nascimento, irmãos, ao vento. E naquele tempo aqui não tinha ventilador, irmãos, não tinha como produzir. Ele está falando aqui, Jesus está falando do vento, das correntes, né, do vento mesmo, que sopra e que você não pode produzir, não é algo que você possa... Ele está dizendo para Nicodemos: olha, Nicodemos, assim como o vento, que é algo que você não pode produzir, o novo nascimento não é algo que você possa produzir pelos seus esforços. É um milagre que Deus tem que operar na sua vida. É algo que Deus tem que fazer, é algo que vem através dele, não é pela força, não é pelo seu planeamento, é um milagre operado pelo Senhor e é eterno. Porque não é você quem produz, é o Senhor quem produz. Em Efésios no capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pela graça, mediante a fé. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui nessa manhã. Deixa eu fazer uma ilustração para você entender.
Se eu tivesse um pé de limão na minha casa, um limoeiro, mas eu não gosto de limão, eu gosto de laranja, daquela bem docinha. Só que eu tenho um pé de limão na minha casa. Mas querendo que ele seja um pé de laranja, uma laranjeira, então eu vou lá no mercado e compro as laranjas mais lindas, maiores que tem, e começo a pendurar naquele pé de limão. E começo a dizer para os meus amigos, olha, isso aqui é a minha laranjeira que eu tenho plantada aqui na minha casa. Então ela dá uma laranja docinha, que é uma beleza, uma maravilha. E começo a dizer para os meus amigos, para os meus vizinhos, espalhar para a vizinhança, todo mundo começa a falar, olha, tem uma laranjeira lá na casa do vizinho lá, que é uma delícia. Só que o tempo vai passando, irmãos. Eu vou recolhendo aquelas laranjas e chega o tempo daquela árvore dar os seus frutos. E para surpresa de todos, o que aquele pé, que é um suposto pé de laranja, começa a dar é o quê? Por quê? Porque é da natureza dele. É da natureza dele dar limão, porque aquilo é um pé de limão. Existem pessoas aqui nesse lugar, nessa manhã, que têm pendurado laranjas e têm dito assim, eu sou um pé de laranja, eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus. E colocam a Bíblia debaixo do braço, colocam uma roupa bem bonita, um perfume bem cheiroso, e vem para a igreja e cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor e diz para todo mundo, olha, eu sou um cristão, eu sou servo de Deus, eu sou serva do Senhor. Mas quando chega a hora de você dar os frutos, o fruto que você dá não é um fruto de alguém que conhece ao Senhor. Você precisa ser regenerado. Você precisa ser regenerada nessa manhã. Você precisa nascer de novo. Porque isso que você tem feito, você tem pendurado laranjas na sua vida cristã, na sua caminhada com Deus, se dizendo que é um bom crente, que é um bom servo de Deus, mas na hora que você precisa dar frutos de conversão, frutos de arrependimento, você não dá os frutos compatíveis à fé que você diz professar. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo pela graça. Você precisa nascer de novo através de um encontro. E como nascer de novo, pastor? Como é que eu posso fazer isso? Eu não sei como é que eu posso fazer isso. João capítulo 3, versículo 16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agosto de 1996, irmãos, eu tive um encontro pessoal com Jesus, que transformou a minha vida. Naquele dia, todas as minhas tradições religiosas, tudo aquilo que eu acreditava que eram muletas para eu entrar no céu, eu vi que tudo aquilo era trapo de imundície diante do Senhor. Eu recebi o presente da vida eterna, a minha vida foi transformada, hoje eu não temo mais a morte, irmãos. Hoje eu sei para onde eu estou indo, hoje eu sei que se eu fechasse os meus olhos para essa existência hoje, eu ia passar a minha eternidade com o Senhor, mas não é porque eu sou pastor, não é porque eu oro, não é porque eu prego a palavra, é porque eu nasci de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, você precisa ter um encontro pessoal com Jesus. E talvez hoje seja o dia de você nascer de novo na presença do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Eu queria chamar os músicos aqui. E talvez haja pessoas aqui nessa manhã que digam assim, pastor, eu tenho vivido uma vida falsa. Eu tenho vivido uma vida hipócrita. Eu tenho dito para as pessoas que eu conheço a Deus, mas na verdade eu nunca tive esse encontro. A minha vida é uma farsa. Nessa manhã Jesus está aqui nesse lugar. E você pode nascer de novo. Talvez você tenha entrado aqui hoje e você nunca tenha parado para pensar nisso. Você vem aqui a essa igreja
ao teu clube, ao clube que você frequenta, onde você revê pessoas, onde você se sente acolhido, se sente querido. Mas você nunca nasceu de novo. Nessa manhã você tem a oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus. Abra o teu coração. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo, em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me Tu és meu guia, meu protetor. Diga, a tua mão me firma, tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me, declare. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O meu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O meu rasgou, o caminho abriu, Senhor, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, oh Senhor, estarei seguro. Tu sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus.
acima de todo nome, Jesus. A sua glória está acima de toda glória, Jesus.
coração eu entreguei a ti, e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o